Obrigada pela contribuição, Isabela. Gratidão pelo momento do encontro das mulheres quilombolas. E foi um momento com muita energia, com muita determinação, com muita coragem, com muita arte, com muita poesia. O poeta, né? O poeta através da própria luta. E passar a palavra para a Miriam Alves, que é representante da Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde, da RENAFRO, e é do Conselho Regional de Psicologia. Então, boa tarde a todas, todos, todes. Vou aqui fazer minha audiodescrição. Sou uma mulher negra, tenho um cabelo crespo, black power. Estou, neste momento, com um pano de cabeça, cobrindo meu ori. Uso óculos. Estou aqui, como já fui apresentada pela deputada, representando a Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde e o Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, onde estou presidenta neste momento. Então, sou psicóloga, professora da Universidade Federal de Pelotas e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul também, do Programa de Pós-Graduação em Psicologia. Quero aqui pedir a bênção aos meus mais velhos, e aqui eu estou enxergando o pai Walter, a bênção ao pai Walter, cumprimentando o pai Walter, cumprimento todos os pais, mães, irmãos de axé que estejam aqui, conosco neste momento, que Exu, Obá, Xangô possam conceder caminhos importantes para essa grande comunicação que se abre, a partir dessa grande deputada que sempre nos acolhe as nossas pautas. Então, cumprimentar a deputada Érica Cocai, minha colega psicóloga, inclusive, uma grande aliada do nosso Conselho Federal de Psicologia. Cumprimentar a Suelaine Carneiro, do Gueledés, e, ao cumprimentar a Suelaine, cumprimento todas as minhas companheiras que estão aqui nesse grupo articulador pela primeira infância no centro. Cumprimento demais componentes dessa mesa, especialmente as crianças que chegaram, as que já estavam, as que chegaram, e que vão trazer um outro significado para essa conversa que se estabelece neste momento. Quero também cumprimentar o meu Conselho Federal, aqui na pessoa da conselheira Alessandra Almeida. Muito bom te ver e que bom que estás aqui nos acompanhando. Começo, então, trazendo alguns elementos para a gente poder pensar a primeira infância de terreiro, as culturas infantis de terreiro. E trago um verbo, o verbo criançar. Sim, criançar. Para nós, de tradições de matriz africana, criança é ação, é protagonismo, é brincadeira, é movimento futuro no presente. Por isso, é verbo. Infância é sabor, é cor, é cheiro, é textura, é tambor, é roda, é dança, é tudo isso ao mesmo tempo, a um só tempo, no tempo espiralar, aquele que Leda Martins, inclusive, nos ensina. No terreiro, a infância ela pode se expressar em qualquer corpo sujeito, seja esse corpo sujeito adulto ou infantil, entidade ou divindade, memória presente ou passada. Criançar e infância nos constitui, independente daquilo que, na psicologia, por exemplo, a gente chama de ciclo vital. Criançar está conosco a todo momento. E compreender essa dinâmica civilizacional do que significa o criançar, do que significa a infância, para quem é de tradição de matriz africana, é imprescindível para a construção de políticas públicas. E eu não tenho medo de dizer que essa sociedade não sabe o que é isso, não compreende o que é isso. E de que modo, então, o criançar está presente no cotidiano das nossas comunidades tradicionais? Que culturas infantis emergem dos nossos terreiros? Para minimamente
conseguirmos responder esses questionamentos, nós precisamos nos curvar, nos dobrar, que é um exercício que fazemos cotidianamente nos nossos terreiros. E quando a gente se dobra, quando a gente se curva, a gente faz isso sempre em respeito ao outro, seja esse outro uma criança, um adulto, um velho, uma entidade, uma árvore, a água, a terra, a pedra, não importa. Dobrar-se é um elemento fundamental para a nossa existência, para a construção das nossas relações. E escutar a complexidade da dinâmica civilizacional que constitui as nossas comunidades tradicionais de terreiro é fundamental para a construção das políticas públicas. Precisamos nos permitir sentir o que enuncia esses territórios tradicionais enquanto resistência, enquanto preservação, enquanto materialização simbólica e concreta do complexo cultural negro-africano que se mantém vivo neste Brasil, nessa terra que foi invadida, expropriada dos nossos parentes, como a companheira, né, do nosso grupo articulador que falou anteriormente. Então, no terreiro, como afirma Muniz Sodré, vivenciamos a intensidade, a simbologia de um cosmos. Sodré salienta que a comunidade de terreiro é uma África qualitativa que se faz presente, condensada e reterritorializada. Cada terreiro que habitamos é uma pequena África aqui, neste território brasileiro. E a gente precisa compreender isso, para compreender que infâncias são essas que são produzidas nestes territórios. E, por óbvio, essa experiência da pequena África reterritorializada irá, sim, produzir efeitos sobre o que eu começo a falar enquanto verbo, que é o criançar, que irá produzir culturas infantis a partir desse locus civilizacional. E um elemento que irá marcar as culturas infantis de terreiro é a não separação, é a não classificação, é a não demarcação do que é espaço de criança, do que é espaço de criança grande ou criança pequena, do que é espaço de adulto. Nós habitamos, ao mesmo tempo, todos os espaços. Nós convivemos em todos os espaços. E isso vai produzir um outro jeito de se relacionar, um outro jeito de ser e estar no mundo. Então, as crianças de todas as idades, elas convivem, experimentam os mesmos espaços entre si, como eu disse antes, inclusive com jovens, adultos, aquilo que a gente vai chamar de adolescente vai categorizando, né, a partir de uma outra matriz civilizacional. A multiplicidade de idades, de experiências, de vivências na tradição, o tempo iniciático, a repetição de situações vividas no criançar, irão forjar, sim, culturas infantis que vão expressar a nossa matriz civilizacional. E o quanto mais o criançar transitar e atravessar todas as idades, desde a primeira infância, o quanto mais as crianças de todas as idades praticam, experimentam, compartilham, repetem uma vivência, incluindo as crianças pequenas que são cuidadas pelas crianças grandes, por exemplo, nós vamos forjando aí o que a gente tem chamado dessa cultura infantil de terreiro, ou culturas infantis de terreiro, modos de ser e estar no mundo, que vão, então, expressar o nosso jeito de estar, né, nesse mundo e nessa sociedade. Mas a questão é quando tudo isso que eu falei transborda para além do território protegido de nossas comunidades. Porque até aqui nós estamos protegidas,
né? Agora, quando essa vivência, essa experiência, esse criançar transborda o nosso território, nós enfrentamos o quê? A violência, o racismo religioso e tudo aquilo que já foi dito, falado aqui pelas minhas companheiras. Há um interdito, né? Um interdito que vai fazer com que essas crianças não possam expressar quem elas são na escola, no posto de saúde, no ônibus, em qualquer espaço, na praça, enfim, em qualquer um desses espaços. Então, isso precisa ser modificado, né? E quando as nossas crianças elas ousam transgredir, né, e levar a sua vivência para esses espaços, elas sofrem. E aquilo que a gente tem de dispositivo legal não dá conta de protegê-las, não protege. Ao contrário, continua violentando, continua reforçando, inclusive desde o judiciário, o racismo religioso. Então, por exemplo, Constituição Federal de 88, né, que vai marcar o direito das crianças e dos adolescentes com absoluta prioridade. O ECA, né, que também vai revolucionar o cuidado das crianças no nosso país. A Frente Parlamentar da Primeira Infância, que vai atuar e construir o marco legal da primeira infância, e outros dispositivos que nós temos aí. Só que nenhum deles olha, enxerga, visibiliza as nossas crianças. Nenhum desses dispositivos garante que nossas crianças possam ser quem elas são nos espaços que elas queiram estar. Então, é fundamental, deputada, que possamos incidir naquilo que já existe enquanto dispositivo legal para visibilizar as nossas existências. É importante que possamos construir outros dispositivos onde crianças de terreiro, quilombolas, indígenas possam ser quem elas são nos espaços que elas queiram circular. E, para finalizar minha fala, que já apitou ali, né? A gente treina, mas chega na hora, passa dos 10 minutos. Eu quero aqui entregar, né, nas mãos da nossa deputada um material produzido pelo Conselho Federal de Psicologia, marcando aqui o nosso compromisso com a luta antirracista, deputada, e dizer, né, que o sistema conselho, sim, está comprometido com todas as pautas que tratam, né, da luta antirracista. E agora, Alessandra, eu estou entendendo, né, que o nosso Conselho Federal está comprometido com o enfrentamento ao racismo na primeira infância. E também entrego à deputada uma produção que a Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras fez, em parceria com esse grupo articulador, a partir desse grande projeto do grupo articulador, que é sobre culturas infantis de terreiro, no sentido de dizer, nós existimos, nós estamos aqui, nós pensamos, nós produzimos, e precisamos que aquelas que nos representam neste parlamento nos enxerguem e garantam que as políticas públicas nos visibilizem também. Muito obrigada. Esqueci de dizer que nós temos também um kitzinho para todas as companheiras e companheiros da mesa com o nosso assessor parlamentar. Muito bem.